Olá pessoal, voltei. Vocês estão me vendo aí? Então, gente, vamos voltar, né? Vamos fazer a segunda parte daqui, depois eu boto lá no meu, eu coloco lá no meu canal do curso de teologia, tá bom? Perdão pelo problema, mas eu acho que a conexão aqui de casa que não é muito boa. Muito obrigado pela paciência e desculpa os transtornos, tá bom? Vamos lá. Voltemos então, né? Ao nosso tema. Nós estávamos então falando que vamos começar a meditação sobre os patriarcas da igreja, sobre a revelação primitiva. E a revelação primitiva direcionada aos patriarcas, a revelação. É isso, coragem, Rogério, é isso mesmo. Vamos lá. Então a revelação primitiva foi direcionada aos santos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Obviamente nós não vamos ver em todos os patriarcas essa concepção, nós não vamos, me desculpa que eu estou um pouco agora meio perdido, né? Estou um pouco atribulado aqui, mas vamos voltar à concentração da aula. Me desculpe, né? Então vamos estudar os patriarcas, não todos, mas o modo geral, assim, de como que essa promessa de salvação, como esta promessa de vida que vence a morte, ela é recebida pelos patriarcas e ela é experimentada pelos patriarcas. Então vamos lá. Coragem. Na etapa mais primitiva da revelação, isto é, na época dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, não se tinha clareza sobre o tipo de salvação que Deus preparava para o seu povo. Diante da morte, os patriarcas pediam vida, pediam bênção, pediam saúde, pediam descendência grande, né? Pediam prosperidade. Essa é a noção mais primitiva e mais superficial da esperança escatológica da salvação. Vejam, a expectativa mais primitiva que Israel teve em relação à salvação, em relação a Deus realizar a sua promessa de vida, a sua promessa de salvação e resgate para o povo, qual que era? Exatamente a expectativa de prosperidade, a expectativa de descendência, de vida, de bênção, de saúde. Né? Os patriarcas, não vendo como escapar da morte, confiavam que Deus podia dar uma vida abençoada, uma vida na sua presença, na sua amizade. Abraão ouviu a voz de Deus. Lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2, nós ouvimos Deus dizendo a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. No início dessa revelação, Deus se manifesta como aquele que quer abençoar, tornar feliz e tornar próspera a vida dos seus amados. Vejam só, no primeiro momento, nós guiados, né, por essa expectativa dos patriarcas, expectativa de vida, nós escutamos essa passagem e dizemos, realmente, não é? Então Deus está prometendo que vai dar a Abraão o quê? Um nome grande, uma posteridade, a bênção, bens, vida, conselho. Então, será que isso é a expectativa messiânica? Isso é a expectativa, desculpa, escatológica de Deus para Israel? Não. Veja, é apenas o início. A revelação em Abraão é apenas o início, é o primeiro elo de uma grande corrente que Deus vai formando e vai revelando a potência da sua promessa para o seu povo. Então vamos lá. Deus se manifesta como aquele que quer abençoar, que quer tornar feliz, quer tornar próspera a vida dos seus amados. Mas para isso é preciso perder. Olha só que coisa interessante já.
É preciso sair da própria terra. É preciso andar em direção a uma terra nova que só o Senhor vai mostrar. Então vejam, meus irmãos, olha aqui. Deus promete bênção, Deus promete uma recompensa, e imediatamente Abraão se interessa, e os patriarcas, e essa noção de um interesse, de uma recompensa, de uma prosperidade, vai brotar no coração, né, dos patriarcas, da era patriarcal. Mas vejam, Deus pede renúncia. Deus pede que os patriarcas abram mão da sua terra, para caminhar para uma terra onde Deus vai mostrar. Deus desinstala Abraão da sua terra e da sua parentela e faz com que Abraão ponha-se a caminho. Faz com que Abraão se coloque num caminho até a terra que Deus vai mostrar. E aí, né, olha que coisa interessante. Sabemos que de modo imediato, esta nova terra é Canaã, a terra prometida por Deus. Entretanto, há aqui um primeiro elo de uma corrente que vai se formar no desenvolvimento da promessa. Deus sempre mostra que existe um mais além, uma vida além da vida, e que para alcançar esta vida, esta terra, é necessário abrir mão da sua terra. É necessário abrir mão do seu modo de vida e aprender um modo novo de viver, confiar nele. Assim, Deus indica o futuro como um lugar escatológico. A promessa de Deus vai se realizar num futuro. Deus providenciará, Deus dará, Deus mostrará esta terra, esta promessa. Deus realizará. O lugar para o qual só Ele pode levar. Uma terra que só Ele vai revelar. Desse modo, Deus se oferece como promessa de salvação, como garantidor de que o homem chegue à terra para a qual foi criado. Abraão, sai da tua terra, foi o que Deus disse. E Abraão sai. Abraão confia. Abraão segue. E não recebe imediatamente o que Deus lhe prometeu. A promessa está sempre mais além. A promessa está sempre depois. Depois do aqui deste mundo. Depois do agora da nossa vida terrena. Onde o homem não pode ir por si mesmo. A promessa se encontra sempre no lugar que é só de Deus. E que só Deus pode dar. Só Deus pode realizar. A pedagogia divina, ela vai desde o início da revelação mostrando que tudo virá no tempo dele. Que é necessário entrar num modo novo de viver. Viver na esperança. Viver na espera daquele que vem. Ele mesmo realizar a promessa e a salvação. Um outro grande sinal na vida de Abraão nos faz entrever a dimensão da promessa de Deus. Se num primeiro momento, olha, essa promessa, portanto, de sai da tua terra, eu te darei uma outra terra, que parece que tem algo de material, de prosperidade, e Abraão abre mão da sua terra e vai descobrindo que Deus sempre tem mais a dar. E esse mais está sempre além. Está sempre além do que Abraão imagina e do que Abraão deseja. Deus tem muito mais a dar. Tem outro aspecto ainda, que também na revelação a Abraão vai se revelar. Deus, ele que é o vivente, ele fará brotar vida onde existe esterilidade, onde existe morte. Um dos grandes dramas de Abraão é qual? É que a sua esposa é estéril. Um grande drama de Abraão é que a sua esposa não lhe pode dar filhos. É a imagem da vida humana sem a bênção divina. A esterilidade aqui nós podemos enxergar espiritualmente como a situação do homem sem Deus. Não produz fruto. A vida humana sem Deus é sair do paraíso para o deserto do mundo. Deus promete a Abraão uma descendência. E na espera dessa promessa, que parece não vir, Abraão quer realizar pelos seus próprios meios a promessa, ser fora da vontade de Deus. O que Abraão faz? Vocês conhecem a história de Abraão.
Abraão esperando a promessa de que Deus lhe daria uma descendência, e Abraão não vê chegar essa descendência, o que ele decide fazer? Se unir à sua escrava Agar e fazer um filho com ela, Ismael. E o que acontece? Deus, no entanto, diz que esse não é o filho da promessa. Ele é um filho de Abraão, mas não é o filho da promessa. Veja, a promessa, o homem não pode realizar a promessa de Deus. Só Deus pode realizar a promessa dele. Então aqui se encontra um outro elo importante para a esperança escatológica que vai se formando na era patriarcal. O homem não pode produzir a realização da promessa. É Deus quem promete e é Deus quem vai realizar. E de modo impossível para nós. Deus fazendo Abraão compreender que sem confiar nele não é possível caminhar com ele, não é possível alcançar a promessa, agora faz o impossível. Faz a estéril mãe feliz em sua casa. O Salmo 112, no versículo 9, testemunha que a lição foi aprendida. Quem confia no Senhor verá a promessa se realizar. Sara, de estéril, tornou-se mãe do filho da promessa, Isaac, através do qual Deus fará um grande povo. É importante, meus irmãos, aqui, o que eu quero que vocês percebam? A dinâmica começada por Deus nesta etapa primitiva da aliança. Deus promete bênção e amizade. O homem entende imediatamente que a bênção e a amizade se traduz no quê? Numa prosperidade material para esta vida. Lembra aquela nossa primeira tendência de querer ter vida quantitativa, uma vida neste mundo que se estende? É assim que o homem também, no início da revelação, entende a bênção de Deus. Como viver longamente, como viver muito, como viver prosperamente. Deus promete bênção e amizade, o homem entende que isso é prosperidade. Vida, prole, bens. É isso que nós vamos ver os patriarcas. O que eles pedem a Deus como bênção? Vida, vida longa, prole, posteridade, descendência e bens. Prosperidade. Esta primitiva concepção de salvação perdura e é explorada ainda hoje, infelizmente, principalmente por alguns ramos do neopentecostalismo protestante, que compreende a salvação e a bênção de Deus como uma retribuição material e uma retribuição de prosperidade. É a famosa teologia da prosperidade. E, infelizmente, dentro da igreja nossa, da igreja católica, também há alguns que insistem nessa ideia errônea. Mas o importante aqui é saber que esse é o primeiro estágio da compreensão da promessa da salvação. É o primeiro elo desta grande promessa que se vai concretizando na história da salvação. Deus deseja dar vida e dar salvação diante da morte que o homem experimenta. E nessa primeira etapa, Deus vai dando esses sinais, através de Abraão, que tem que abandonar a sua terra para abraçar uma terra que Deus vai mostrar, e mostra a Abraão que no futuro, nesse lugar chamado futuro, é que se encontrará a salvação e a vida verdadeira. É Deus que faz a estéril, ou seja, que faz o impossível acontecer, que dá uma promessa e que se torna fiel à promessa, mostrando que o homem pode confiar nele, confiar a sua vida a ele, que ele vai ser a vida do homem. Então, importante para nós nessa aula de hoje é compreender essa dinâmica do Deus que revela, que ele é Salvador, que ele tem uma promessa e de que ele pode realizar essa promessa. O importante é saber que nesse primeiro estágio da promessa de salvação, que seríamos libertados da morte, tendo uma vida próspera, uma descendência longa e duradoura, que de algum modo seria o sinal de uma vida que continuava através da sua descendência. Não iremos nos estender em mais exemplos, e nem nas tantas possibilidades que nós poderíamos adentrar nesse tempo patriarcal. Basta-nos esses dois exemplos. Na próxima aula, nós vamos entrar no tempo dos
de Moisés, né? Como que o evento da Páscoa em Moisés, a libertação do Egito, revela uma outra esperança e uma outra concretização da promessa salvadora de Deus, né? Também na próxima aula vamos ver já os profetas, como que Deus vai revelando através dos profetas os mistérios de uma salvação universal e também individual para o seu povo. E assim nós vamos caminhando até chegar a Cristo. Bom, acredito que mais 2 aulas nós conseguimos terminar essa parte da escritura e aí entraremos de fato no aspecto depois lá teológico, né, catequético depois da morte. Então vamos ver como Jesus, né, em Jesus, ele nos revela o mistério do que nos aguarda após a morte. E aí vamos entrar nos temas tão aguardados, tão esperados, que é do juízo, do céu, do inferno, do purgatório, tá bom? Do retorno de Cristo. Então, estaremos juntos. Gente, fique com Deus, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Me perdoem, né? Porque, infelizmente, nós não conseguimos fazer a aula toda lá no nosso canal de teologia. Eu vou salvar essa aula aqui, vou colocar lá junto com a outra. Ele não vai ficar aqui no canal de Santo Antônio, vai ficar no nosso canal de teologia, tá bom? Mas eu fiz aqui porque seria mais prático, não estava conseguindo acessar outro canal, e assim a gente vai continuando no nosso curso, tá bom? Se eu ver que a outra parte da aula ficou comprometida, eu dou um jeito, eu gravo de novo, não tem problema, fiquem tranquilos. A banda, isso aí, Otávio, né? A banda, eu não sei, tem como eu fazer comentário aqui? Eu acho que tem, né? Será que eu tenho como comentar? Eu vou comentar aí através de uma outra conta. Vejam que eu vou colocar um comentário aí agora. Olha, banda me quedem. Vejam, eu acabei de colocar nos comentários. Veja se chegou aí, tá bom? Então, gente, vamos rezar. Vocês não precisam escrever banda me quedem. Escrevam só me quedem e vocês vão ver as músicas deles, tá bom? Gente, vamos rezar agora, receber a bênção final e agradeço a paciência de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento que podemos meditar sobre a Tua Palavra, sobre o Teu amor, sobre as verdades que o Senhor nos revelou. Conduza-nos sempre mais à Tua misericórdia e à compreensão da Tua verdade, para que amemos, adoremos o Teu santo nome e vivamos a vida nova, nos manifestada no vosso Cristo, no vosso ungido, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Boa noite.